Então vamos lá, agora falamos de crime comum, agora vamos falar de crime próprio. Vamos raciocinar, isso aqui não precisa decorar, é só entender. Crime comum, qualquer pessoa não pratica? Beleza. Então, se o crime for próprio, o crime é próprio, então não é qualquer pessoa que pode praticar. Então, no crime próprio, o sujeito ativo tem que ter uma condição especial, jurídica ou de fato. Tá? Alexandre, dá um exemplo de crime próprio. Pode anotar aí, ó. Bota IPC. Fala. Pode falar exemplo aqui do presidente. Mas eu vou falar, pode anotar aí, ó. Todos os crimes funcionais. Todos os crimes funcionais. Tá, Alexandre, o que é crime funcional? Crime funcional são os crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública. Daí puxa uma setinha e bota assim, exemplo. Vamos botar aí corrupção passiva. Beleza? Corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime praticado por quê? Por servidor público contra a administração pública. Por quê? Porque ele tem uma, você falou próprio, né? A condição dele é ser servidor público. A condição dele é essa, e você aproveitar a condição dele para, entendeu? Nós vamos ter uma aula só de crimes praticados por servidor público contra a administração pública. Tá? Aí é nós na fita, né, irmão? A gente vai entrar os dois juntos com o pé na porta. E quando nós formos estudar esses crimes, a gente não vai precisar decorar o artigo inteiro. Nós vamos pelos verbos. Bota aí exemplo, corrupção passiva. Quais são os verbos que caracterizam a corrupção passiva? Solicitar, receber ou aceitar. Bota aí, solicitar, receber ou aceitar. Muito bom o vídeo do Porta dos Fundos, que fala sobre o suborno. Inclusive, eu coloquei no... A gente botou no mortadela. Botou no mortadela. Entendeu? Solicitar, receber ou aceitar. Tá? E pode botar mais aí, ó. Solicitar pode ser até o quê? Vantagem sexual. Beleza? Pode ser vantagem sexual. E da mesma forma que o crime comum admite coautoria e participação, o crime próprio também admite coautoria e participação. Beleza? Tá? Admite coautoria e participação. Alexandre, essa coautoria e participação do servidor, né, neste caso, o outro precisa ser servidor? Não, desde que saiba da capacidade do outro ser servidor público. Pois é, ele é ciente, né, da capacidade do outro. Se ele estudar com a gente, ele é ciente que o cara está cometendo um crime próprio. Isso. Né? Mas ele não precisa necessariamente ser servidor público também. Se cair na prova, um particular pode cometer um crime de corrupção passiva? Pode, desde que seja em concurso de pessoas com servidor público. E desde que ele saiba da capacidade do outro que é servidor público. Beleza? Ele chega e diz, pô, cara, tu trabalha lá sei lá, no tribunal, lá, no Banco Central, né? Aí ele quer ajudar a roubar algumas informações lá importantes, né, que vão alterar a economia, então o cara particular está instigando, induzindo o outro a participar do crime, ele não é, mas sabe da condição do outro, olha aí. Daí se comunica. Com autoria. Então nós aprendemos que crime comum qualquer... pode ser com autoria e participação. Crime comum qualquer pessoa. Crime próprio, somente o sujeito ativo tem que ter uma condição especial. Crime comum não tem condição especial. Crime próprio tem. Se o crime próprio, realiza, raciocina comigo. Uma aluna minha que fala realiza, do Saraiva. Não, mas do Saraiva. Não se esqueça que o sujeito passivo aqui é você. É sujeito ativo e passivo. Realiza. Saraiva. Não lembra do Saraiva, não? Da Calminha, tá? Da Calminha agora, tá? Ele fala realiza. Ele acreditou. Olha só. Crime comum, qualquer pessoa. Crime próprio. O sujeito ativo tem que ter uma condição especial. Se o crime próprio é o sujeito ativo, o crime bipróprio é o sujeito ativo e o sujeito passivo. Olha como é difícil. Tá vendo como é difícil? Dificílimo, né? Não precisa decorar, galera. Crime comum qualquer um. Crime próprio, sujeito ativo. Crime bipróprio, sujeito ativo e sujeito passivo. Fechou? Então olha só. Ele fala realiza e eu sou passivo. Então olha só. Da mesma maneira que o crime comum e o crime próprio admite coautoria e participação, o crime bipróprio também admite coautoria e participação. Alexandre, dá um exemplo para mim de crime bipróprio, onde tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo tem uma condição especial jurídica de fato. Como é que é? Dá um exemplo de crime bipróprio. Bipróprio, o sujeito ativo tem que ter uma condição especial? Sim. O passivo também tem que ter uma condição especial? Então, exemplo. Quer ver um exemplo? Infanticídio. O que é infanticídio? Isso a gente está falando da parte geral do Código Penal. Tá? Quando a gente está na parte especial, a gente vai fazer sobre infanticídio. Mas a gente vai dar uma bola, uma ideia que seja.
O infanticídio é o seguinte, galera. Mãe em estado puerperal mata o próprio... Estado puerperal, Alexandre? Estado puerperal deve ficar pirex, como se fosse uma TP 1000 vezes pior. Tá? Fica pirex mesmo, fica louca. Tá? Então, mãe em estado puerperal mata o próprio filho durante ou logo após o parto. Tá? Quem é o sujeito ativo? Tem uma condição especial. A mãe em estado puerperal. E quem é o sujeito passivo? O próprio filho. Mas tem que tomar muito cuidado com esse... fácil, né? Ele falou de 2 pessoas, não pode tanto isso. Mas para quem lê o Código Penal, eu ia fazer uma prova baseada só na letra de lei, na lei seca, tá? Lei seca da lei, não lei seca não, a lei seca da lei mesmo, tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque mãe em estado puerperal mata o próprio filho. Mas não é só o próprio filho, ela pode matar outra criança. Entendeu? Mas isso a gente vai explicar mais para lá. Então, o infanticídio é um crime, um exemplo de crime bipróprio. Tá? Admite coautoria e participação. Admite coautoria e participação, sujeito ativo tem que ter uma posição especial, sujeito passivo também. Então, fechamos. Então, já falamos de quê? De crime comum, crime próprio e crime bipróprio. Agora nós vamos para o crime de mão própria. Crime de mão própria. O que é crime de mão própria, Alexandre? Anota aí. O sujeito ativo tem que ter uma condição especial. O sujeito ativo tem que ter uma condição especial. Tá? E uma observação importantíssima, de todos esses crimes que nós estamos falando, o único que não admite coautoria, mas somente participação, é o crime de mão própria. O crime de mão própria só admite participação. Que é uma diferença dos outros, né? Porque o outro ele tinha que ter uma condição especial também. Aqui também tem que ter uma condição especial. A diferença é só admite participação. Só admite participação. Eu sou um gênio, né? Eu estou pegando. É o gênio da lâmpada. Um professor desse aí, um professor mortadeliano. E agora, qual o exemplo que a gente pode dar de crime de mão própria? Eu vou citar 2 exemplos aqui, anota aí, por favor. Tá se açúcar, hein? Não vou ter adoçante. Eu vou falar, você que é o passivo. Olha só. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Falsa perícia e falso testemunho. Anota aí, falsa perícia e falso testemunho. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Falso testemunho. Por que é um crime de mão própria? Porque só admite participação. Ele é meu advogado. Eu sou o cliente dele, claro. Eu vou dar meu depoimento lá para o juiz. Ele, sendo meu advogado, ele pode me induzir, ele pode me instigar ao quê? A mentir, por exemplo. Mas na hora de botar a bunda lá e ficar tete a tete com o juiz, com a autoridade judiciária, eu vou mentir sozinho, ele não vai mentir comigo. Então só admite participação, não coautoria. Coautoria era eu e ele, nós dois mentindo junto, porra. Ele não, ele só vai ser partícipe do crime. Beleza? Tá, fechou? Mas isso acontece quando os advogados nunca induzem você. Não, com certeza. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço. Tá tranquilo? Tá conseguindo entender o que tu não sabia? Olha isso aí, cara, isso aí, na moral. Tá? Tá. O problema é que tem que nem falar nada. Não falar que é melhor. Então, olha só, se não entender, volta o vídeo. Se não entender, pode passar. Tem que ir parando, anotando, né, filhão? Deixa faz os apontamentos lá. Qualquer coisa, pode mandar dúvida pro Mortadela lá, pro Facebook, beleza? Vamos curtir as aulas lá, vamos clicar curtindo, vamos ver. Mas parar aí o nosso lápis aí vai diminuir, né? A gente estava passando aí por algumas modificações, estava refazendo os materiais. Gente... Eu não sei se vocês repararam, o cenário mudou. O cenário mudou. Mudou nada, a mesma coisa. Tecnologia agora. Então, eu deixei... Falar nisso, ó. Acho que daqui a... Serra quer falar, porque provavelmente deve ter um corte daqui a pouco. Eu falei que vai prever, não é que a gente vai fazer o corte, a nossa editora, Soraya. Então, encerra alguma coisa aí, porque... Vou falar agora, eu deixei por último, crime de dupla subjetividade passiva. Bota um asterisco nele, que esse aí é pica. Tá? Bota IPC. Subjetividade tem a ver com... Teria a ver se estou viajando, teria a ver com a intenção. O direito penal é subjetivo. Só vai culpar a pessoa pelo dolo ou pela culpa. Não pela objetividade. Objetivo é no caso do direito administrativo. Entendeu? O que é um crime de dupla subjetividade passiva? Anota aí. É quando obrigatoriamente, sublinha obrigatoriamente, faz o que tu quiser obrigatoriamente, mas não esquece do obrigatoriamente. É quando obrigatoriamente existe o quê? 2 ou mais sujeitos passivos ao mesmo tempo. Então, crime de dupla subjetividade passiva.
Ocorre quando? Quando existe dois ou mais sujeitos passivos ao mesmo tempo. Está passando pela tua cabeça algum crime que pode ser dois ou obrigatoriamente? O pessoal fala assim na sala de aula. Algumas pessoas. E é até compreensível, que tem sentido. Ah, professor, duplo homicídio, mato 2 pessoas. Então não. Eu posso matar só uma? Obrigatoriamente eu tenho que matar 2 pessoas ao mesmo tempo? Não. Tá bom, professor, então me dá um exemplo aí. Beleza, vamos fechar. Ele manda uma carta para Soraya, lá em Manaus. Beijo, Soraya, nossa editora. Ele manda uma carta para Soraya lá em Manaus. Eu estou falando carta, mas pode ser e-mail, beleza? Antes dela receber a carta, eu vou lá, eu vou interceptar a carta. Realiza, vai falar uma merda, realiza. Fala mais nada. Obrigatoriamente, não vão ter 2 sujeitos passivos ao mesmo tempo? Quem? O remetente e o destinatário, que é a Soraya. Não tem como interceptar uma correspondência e só o remetente ser sujeito passivo e o destinatário não. Diferentemente do homicídio, como o pessoal fala. Entenderam? Beleza? Por quê? Porque não recebeu a correspondência. É. Obrigatoriamente, 2 pessoas ao mesmo tempo foram o quê? Sujeito passivo. Não foi lesada porque teve acho que é isso, né? Porque teve a correspondência interceptada. Isso. Né? A outra foi. E a outra foi lesada também porque, no caso, era uma carta o quê? Mas qualquer carta, qualquer correspondência. É outra viagem. Não. Deve ser uma carta boa. Não, aí é outra coisa. Aí pode ser crime à distância, que é conduta num país e eles fazem em outro país. Mas a gente vai falar isso depois. Porque aí pega nos dois, né? Porque se eu mandar uma carta bomba e era para chegar na França e estourou lá, sei lá, na Inglaterra no caminho. Aí pode ser tanto na Inglaterra quanto na França, né? Mas aí você mandou, você é sujeito ativo. Não, só ativo, sim, mas aí vai poder ser as 2 leis lá, né? Tá deixa a territorialidade. Vai poder ser aí na França. Isso, né? A gente vai falar isso na parte especial. Eu sou então. Na parte especial a gente fala sobre isso. Daí idiota só tem a cara e o jeito de jogar. Mas eu não sei se jeito de idiota não, tem jeito de passivo. Não, de passivo. Então galera, olha só. A gente parou aqui, ó. A gente diferenciou cada um dos crimes, falamos de crime comum, crime próprio, crime de mão própria, crime bipróprio e crime de dupla subjetividade passiva. Tá? Agora a gente vai falar de sujeito passivo do crime. Beleza? Peraí, mas só que antes disso, vamos deixar para o próximo bloco. Valeu? Abraço.